Neste conteúdo, vamos estudar 3 temas importantes da gramática da língua portuguesa que aparecem com frequência em provas de concursos: ortografia oficial, acentuação gráfica e emprego do sinal indicativo de crase. Começamos pela ortografia oficial. Ortografia é o conjunto de regras que determina a forma correta de escrever as palavras de uma língua. No português do Brasil, as regras ortográficas seguem o acordo ortográfico da língua portuguesa. A ortografia envolve principalmente o uso correto das letras, o uso do hífen e a escrita correta das palavras. Um ponto importante da ortografia é saber diferenciar palavras que possuem sons semelhantes, mas escrita diferente. Exemplos: sessão significa reunião ou período de tempo. Seção significa divisão ou repartição. Sessão significa ato de ceder. Outro exemplo: concerto, apresentação musical. Concerto, ato de reparar algo. Também é importante observar palavras escritas com letras que representam o mesmo som. Por exemplo, casa, exame, quiser, gente. Essas palavras possuem sons semelhantes em algumas letras, mas seguem regras específicas de escrita. Outro ponto importante da ortografia é o uso do hífen. Após o acordo ortográfico, algumas palavras compostas passaram a seguir regras específicas. Exemplos com hífen: guarda-chuva, segunda-feira, bem-estar. Exemplos sem hífen: autoescola, antissocial, infraestrutura. Agora vamos estudar a acentuação gráfica. A acentuação gráfica determina quando uma palavra deve receber acento gráfico. Os principais acentos utilizados na língua portuguesa são o acento agudo e o acento circunflexo. O acento agudo indica vogal aberta. Exemplos: café, avó. Também, o acento circunflexo indica vogal fechada. Exemplos: você, avô, pêssego. Para entender a acentuação, é necessário conhecer a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. As palavras podem ser classificadas como oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Palavras oxítonas são aquelas em que a última sílaba é a mais forte. Exemplos: café. Também, avó. As oxítonas são acentuadas quando terminam em a, o, em, ens. Exemplos: sofá, café, cipó. Também, parabéns. Agora vamos falar das paroxítonas. Paroxítonas são palavras em que a penúltima sílaba é a mais forte. Exemplos: mesa, caderno, livro. As paroxítonas recebem acento quando terminam em L, N, R, X, PS, I, IS, US, uns. Exemplos: fácil, hífen, tórax, lápis, álbum. Agora vamos estudar as proparoxítonas. Proparoxítonas são palavras em que a antepenúltima sílaba é a mais forte. Exemplos: médico, público, matemática. Uma regra importante é que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Agora vamos estudar o emprego do sinal indicativo de crase. A crase ocorre quando há a fusão de duas letras A. O primeiro A vem da preposição a. O segundo A vem do artigo feminino a ou as. Essa fusão é representada pelo acento grave. Exemplo: vou à escola. Nesse caso temos vou a mais à escola. Portanto, a escola. Outro exemplo: entreguei o documento à professora. Temos entreguei a mais à professora. Resultado: a professora. Agora vamos ver alguns casos em que ocorre crase antes de palavras femininas que admitem artigo. Exemplos: a cidade, a praia, a escola. Também ocorre crase em locuções femininas. Exemplos: à tarde, à noite, às vezes, à medida que. Agora vamos ver casos em que não ocorre crase antes de palavras masculinas. Exemplo: vou a pé. Antes de verbos. Exemplo: começou a estudar. Antes de pronomes pessoais. Exemplo: entreguei o documento a ela. Também não ocorre crase antes de palavras femininas que não admitem artigo. Exemplo: vou a Roma. Dominar a ortografia oficial
Acentuação gráfica e o uso correto da crase é essencial para resolver muitas questões de língua portuguesa em concursos públicos. Dando continuidade ao estudo da gramática da língua portuguesa para o concurso de soldado fuzileiro naval, vamos abordar 3 conteúdos importantes: sinais de pontuação e efeitos de sentido, classes e emprego de palavras e processo de formação de palavras. Começamos pelos sinais de pontuação. Os sinais de pontuação são utilizados para organizar as frases, indicar pausas, separar ideias e ajudar na interpretação correta do texto. A pontuação também pode alterar o sentido de uma frase, por isso é muito importante compreender seu uso correto. O primeiro sinal é o ponto final. O ponto final indica o término de uma frase declarativa. Exemplo: o candidato estudou para o concurso. Outro sinal importante é a vírgula. A vírgula indica pequenas pausas dentro da frase e é usada para separar elementos. Exemplo: os candidatos estudaram matemática, português e redação. A vírgula também é usada para separar vocativos. Exemplo: candidato, preste atenção na prova. Outro uso da vírgula ocorre para separar termos explicativos. Exemplo: o edital, publicado pela Marinha, trouxe novas vagas. Agora vamos falar do ponto e vírgula. Esse sinal indica uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto final. Exemplo: os candidatos estudaram bastante. Mesmo assim, alguns acharam a prova difícil. Os 2 pontos são utilizados para introduzir explicações, exemplos ou enumerações. Exemplo: o edital cobra 3 disciplinas: português, matemática e redação. Agora vamos falar do ponto de interrogação. Ele é utilizado ao final de frases interrogativas. Exemplo: você já começou a estudar para o concurso. O ponto de exclamação indica emoção, surpresa ou ordem. Exemplo: estude bastante para a prova. Agora vamos falar das aspas. As aspas são usadas para indicar citações, destacar palavras ou indicar linguagem figurada. Exemplo: o professor disse: a disciplina é essencial para a aprovação. Outro sinal importante são os parênteses. Eles são utilizados para inserir informações adicionais dentro da frase. Exemplo: o concurso da Marinha, CPCFSDFN, possui várias etapas. Todos esses sinais ajudam a organizar o texto e podem alterar o sentido da frase quando utilizados de forma diferente. Agora vamos estudar as classes e o emprego das palavras. As classes de palavras são categorias que agrupam palavras de acordo com sua função na frase. As principais classes gramaticais são substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. O substantivo é a palavra que nomeia seres, objetos, lugares, sentimentos ou ideias. Exemplos: marinha, candidato, prova, disciplina. O adjetivo é a palavra que caracteriza ou atribui qualidade ao substantivo. Exemplos: prova difícil, candidato preparado, treinamento intenso. O artigo é a palavra que acompanha o substantivo, indicando gênero e número. Exemplos: o candidato, a prova, os alunos, as questões. O pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. Exemplos: ele estudou, aquele candidato, essa prova. O verbo indica a ação, estado ou fenômeno da natureza. Exemplos: estudar, treinar, aprender. O advérbio modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, indicando circunstâncias. Exemplos: estudou muito, chegou cedo, treinou intensamente. A preposição liga palavras, estabelecendo uma relação entre elas. Exemplos: livro de português, estudo para a prova, curso de formação. A conjunção liga palavras ou orações. Exemplos: estudou e passou, treinou mas ficou cansado. A interjeição expressa emoções ou sentimentos. Exemplos: nossa, parabéns. Agora vamos estudar os processos de formação de palavras. A formação de palavras ocorre quando novas palavras são criadas a partir de palavras já existentes na língua. Os principais processos são derivação e composição.
A derivação ocorre quando acrescentamos prefixos ou sufixos a uma palavra. Na derivação prefixal, acrescentamos um prefixo no início da palavra. Exemplo: feliz, infeliz. Possível, impossível. Na derivação sufixal, acrescentamos um sufixo no final da palavra. Exemplo: feliz, felicidade. Rápido, rapidez. Também existe a derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Exemplo: feliz, infelizmente. Outro processo é a composição. A composição ocorre quando duas palavras se unem para formar uma nova palavra. Exemplos: passatempo, girassol, guarda-chuva. Também existe a composição por justaposição, quando as palavras se unem sem alteração. Exemplo: segunda-feira. E a composição por aglutinação, quando ocorre alteração na estrutura das palavras. Exemplo: plano mais alto, planalto. Compreender os sinais de pontuação, as classes de palavras e os processos de formação de palavras é fundamental para interpretar textos e resolver questões de língua portuguesa em provas de concursos. Dando continuidade ao estudo de gramática para o concurso de soldado fuzileiro naval, vamos estudar 3 conteúdos importantes: frase, oração e período, termos da oração e transitividade verbal. Começamos pelo conceito de frase. Frase é todo enunciado que possui sentido completo e que é capaz de transmitir uma ideia. A frase pode ou não possuir verbo. Exemplo de frase sem verbo: silêncio no quartel. Exemplo de frase com verbo: os candidatos estudam diariamente. Agora vamos falar sobre oração. Oração é um enunciado que possui verbo ou locução verbal. Portanto, sempre que existe um verbo, existe uma oração. Exemplo: os alunos estudam matemática. Nesse caso temos um verbo, que é estudam, portanto temos uma oração. Agora vamos estudar o período. Período é a frase formada por uma ou mais orações. Quando o período possui apenas uma oração, ele é chamado de período simples. Exemplo: o candidato estudou bastante. Nesse caso temos apenas um verbo, portanto existe apenas uma oração. Quando o período possui 2 ou mais orações, ele é chamado de período composto. Exemplo: o candidato estudou bastante e conseguiu a aprovação. Nesse caso existem 2 verbos: estudou, conseguiu. Portanto, temos 2 orações dentro do mesmo período. Agora vamos estudar os termos da oração. Os termos da oração são os elementos que formam a estrutura de uma oração. Eles são divididos em 3 grupos: termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Começamos pelos termos essenciais da oração. Os termos essenciais são o sujeito e o predicado. O sujeito é o termo da oração sobre o qual se declara alguma coisa. Exemplo: o candidato estudou para o concurso. Nesse exemplo, o sujeito é o candidato. O predicado é tudo aquilo que se declara sobre o sujeito. Nesse mesmo exemplo, o predicado é estudou para o concurso. Agora vamos falar dos termos integrantes da oração. Esses termos completam o sentido de certos verbos ou nomes. Entre eles estão o complemento verbal e o complemento nominal. Os complementos verbais são o objeto direto e o objeto indireto. Objeto direto é o complemento que não precisa de preposição. Exemplo: o aluno estudou a matéria. Nesse caso, a matéria é o objeto direto. Objeto indireto é o complemento que exige preposição. Exemplo: o aluno precisa de disciplina. Nesse caso, de disciplina é o objeto indireto. Agora vamos falar dos termos acessórios da oração. Esses termos não são essenciais para a estrutura da oração, mas acrescentam informações. Entre eles estão o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. Adjunto adnominal é o termo que acompanha o substantivo e ajuda a caracterizá-lo. Exemplo: os alunos dedicados estudaram bastante. Nesse caso, dedicados caracteriza o substantivo alunos. Adjunto adverbial indica circunstâncias como tempo, lugar, modo, causa ou intensidade. Exemplo: o candidato estudou ontem. Nesse caso, ontem indica tempo. O aposto é um termo que explica ou esclarece outro termo da oração. Exemplo:
A Marinha do Brasil, instituição militar, abriu o concurso. Agora vamos estudar a transitividade verbal. A transitividade verbal indica se o verbo precisa ou não de complemento para ter sentido completo. Os verbos podem ser classificados em verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto ou verbo transitivo direto e indireto. O verbo intransitivo é aquele que possui sentido completo e não precisa de complemento. Exemplo: o candidato chegou. O verbo transitivo direto é aquele que precisa de complemento sem preposição. Exemplo: o aluno resolveu a prova. Nesse caso, a prova é o objeto direto. O verbo transitivo indireto é aquele que exige complemento com preposição. Exemplo: o candidato precisa de disciplina. Nesse caso, de disciplina é o objeto indireto. Existe também o verbo transitivo direto e indireto, que exige dois complementos, um com preposição e outro sem preposição. Exemplo: o professor entregou o material aos alunos. Nesse caso, o material é objeto direto. Aos alunos é objeto indireto. Compreender a estrutura da frase, os termos da oração e a transitividade verbal é fundamental para interpretar textos e resolver questões de gramática em provas de concursos. Dando continuidade ao estudo de gramática da língua portuguesa para o concurso de soldado fuzileiro naval, vamos estudar 3 conteúdos importantes: classificação das orações coordenadas e subordinadas, colocação pronominal e concordância nominal e verbal. Começamos pela classificação das orações coordenadas e subordinadas. Quando um período possui mais de uma oração, ele é chamado de período composto. Essas orações podem se relacionar de 2 formas principais, por coordenação ou por subordinação. As orações coordenadas são aquelas que possuem sentido completo e são independentes entre si, mesmo estando ligadas dentro do mesmo período. Exemplo: o candidato estudou bastante e conseguiu a aprovação. Nesse exemplo temos 2 orações. O candidato estudou bastante. Conseguiu a aprovação. Essas orações são independentes, mas estão ligadas pela conjunção e. As orações coordenadas podem ser classificadas em diferentes tipos. Orações coordenadas aditivas indicam ideia de soma. Exemplo: estudou português e matemática. Orações coordenadas adversativas indicam oposição ou contraste. Exemplo: estudou bastante, mas achou a prova difícil. Orações coordenadas alternativas indicam escolha. Exemplo: estude agora ou estude depois. Orações coordenadas conclusivas indicam conclusão. Exemplo: estudou bastante, portanto foi aprovado. Orações coordenadas explicativas indicam explicação. Exemplo: estude, porque a prova será difícil. Agora vamos estudar as orações subordinadas. As orações subordinadas são aquelas que dependem de outra oração para ter sentido completo. Elas exercem função dentro da oração principal. Exemplo: o candidato disse que estudou muito. Nesse exemplo temos 2 orações. O candidato disse que estudou muito. A segunda oração depende da primeira para ter sentido completo. As orações subordinadas podem exercer diferentes funções, como função de substantivo, adjetivo ou advérbio dentro da frase. Agora vamos estudar a colocação pronominal. Colocação pronominal é a posição do pronome oblíquo em relação ao verbo. Existem 3 tipos principais de colocação pronominal: próclise, mesóclise e ênclise. A próclise ocorre quando o pronome aparece antes do verbo. Exemplo: ele me ajudou na prova. A próclise geralmente ocorre quando existe uma palavra que atrai o pronome para antes do verbo, como pronomes relativos, palavras negativas ou advérbios. Exemplo: não me diga isso. Agora vamos falar da ênclise. A ênclise ocorre quando o pronome aparece depois do verbo. Exemplo: entreguei-lhe o documento. A ênclise é comum quando a frase começa com o verbo. Exemplo: entregaram-me o resultado. Agora vamos falar da mesóclise. A mesóclise ocorre quando o pronome aparece no meio do verbo. Esse tipo de colocação ocorre principalmente com verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Exemplo: dar-lhe-ei a resposta amanhã.
Agora vamos estudar a concordância nominal. Concordância nominal é a relação de concordância entre o substantivo e as palavras que o acompanham, como artigos, adjetivos e pronomes. Essas palavras devem concordar em gênero e número com o substantivo. Exemplo: aluno dedicado, alunos dedicados. Observe que o adjetivo dedicado acompanha o substantivo aluno em número. Outro exemplo: prova difícil, provas difíceis. Agora vamos estudar a concordância verbal. A concordância verbal ocorre entre o verbo e o sujeito da oração. O verbo deve concordar com o sujeito em número e pessoa. Exemplo: o candidato estudou. Nesse caso, o sujeito está no singular e o verbo também está no singular. Agora observe: os candidatos estudaram. Nesse caso, o sujeito está no plural e o verbo também está no plural. Outro exemplo: a equipe venceu a competição. Mesmo sendo formada por várias pessoas, a palavra equipe está no singular. Portanto, o verbo também fica no singular. Compreender a classificação das orações, a colocação pronominal e as regras de concordância nominal e verbal é fundamental para interpretar textos e resolver questões de língua portuguesa em provas de concursos. Dando continuidade ao estudo de gramática da língua portuguesa para o concurso de soldado fuzileiro naval, vamos estudar dois conteúdos importantes: regência nominal e verbal, e emprego de tempos e modos verbais. Começamos pela regência verbal. A regência verbal estuda a relação entre o verbo e os termos que o completam. Em outras palavras, a regência verbal indica se o verbo exige ou não uma preposição para ligar-se ao seu complemento. Alguns verbos exigem complemento sem preposição. Esses são chamados de verbos transitivos diretos. Exemplo: o aluno estudou a matéria. Nesse caso, a matéria é o complemento do verbo estudar e não possui preposição. Existem também verbos que exigem complemento com preposição. Esses são chamados de verbos transitivos indiretos. Exemplo: o candidato precisa de disciplina. Nesse exemplo, o verbo precisar exige a preposição de. Outro exemplo: o aluno gosta de matemática. Nesse caso, o verbo gostar exige a preposição de. Existem também verbos que podem ter dois complementos, um sem preposição e outro com preposição. Esses são chamados de verbos transitivos diretos e indiretos. Exemplo: o professor entregou o material aos alunos. Nesse exemplo, o material é objeto direto. Aos alunos é objeto indireto. Agora vamos estudar a regência nominal. A regência nominal estuda a relação entre nomes, como substantivos, adjetivos ou advérbios, e os termos que os completam. Alguns nomes exigem preposição para se ligar ao complemento. Exemplo: ele tem orgulho de sua profissão. Nesse caso, o substantivo orgulho exige a preposição de. Outro exemplo: ela tem interesse em estudar. Nesse caso, o substantivo interesse exige a preposição. Mais um exemplo: o candidato está apto para o cargo. Nesse caso, o adjetivo apto exige a preposição para. Agora vamos estudar o emprego de tempo e modos verbais. Os verbos indicam ações, estados ou fenômenos e podem variar de acordo com o tempo e o modo. O modo verbal indica a atitude do falante em relação ao fato expresso pelo verbo. Os principais modos verbais são indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo é utilizado para expressar fatos considerados certos ou reais. Exemplo: o candidato estuda todos os dias. O modo subjuntivo é utilizado para expressar dúvida, possibilidade ou hipótese. Exemplo: espero que o candidato estude bastante. O modo imperativo é utilizado para expressar ordem, pedido ou conselho. Exemplo: estude para a prova. Agora vamos falar sobre os tempos verbais. Os tempos verbais indicam o momento em que a ação ocorre. Os principais tempos são presente, passado e futuro. Presente indica uma ação que ocorre no momento atual. Exemplo: o aluno estuda português. Pretérito indica uma ação que já aconteceu no passado. Exemplo: o aluno estudou para a prova. Futuro indica uma ação que ainda vai acontecer. Exemplo: o aluno estudará para o concurso. Existem também variações desses tempos,
como pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Exemplo de pretérito imperfeito. O aluno estudava todos os dias. Exemplo de futuro do presente. O candidato estudará amanhã. Exemplo de futuro do pretérito. O candidato estudaria mais se tivesse tempo. Compreender regência nominal e verbal, além do uso correto dos tempos e modos verbais, é fundamental para interpretar textos e resolver questões de língua portuguesa em provas de concursos. Dando continuidade ao estudo de língua portuguesa para o concurso de soldado fuzileiro naval, vamos estudar dois conteúdos importantes para a interpretação de textos: denotação e conotação, e figuras de linguagem. Começamos pela denotação e pela conotação. A denotação ocorre quando a palavra é utilizada em seu sentido literal, ou seja, no seu significado direto e objetivo, aquele que normalmente encontramos no dicionário. Exemplo: o soldado abriu a porta. Nesse caso, a palavra porta está sendo usada em seu sentido real, indicando um objeto físico. Portanto, temos um uso denotativo da linguagem. Outro exemplo: o candidato estudou matemática. A palavra estudou também está sendo usada em seu sentido literal, indicando a ação real de estudar. Agora vamos falar da conotação. A conotação ocorre quando a palavra é utilizada em sentido figurado, ou seja, quando o significado da palavra é ampliado ou alterado para produzir um efeito de linguagem. Exemplo: ele tem um coração de pedra. Nesse caso, a expressão não significa que a pessoa realmente possui um coração feito de pedra. O sentido é figurado e indica que a pessoa é fria ou insensível. Outro exemplo: aquele aluno é um leão nos estudos. Nesse caso, a palavra leão não está sendo usada no sentido literal do animal, mas no sentido figurado, indicando que o aluno é muito dedicado ou esforçado. Portanto, a denotação corresponde ao sentido literal da palavra, enquanto a conotação corresponde ao sentido figurado. Agora vamos estudar as figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos utilizados para tornar a comunicação mais expressiva, mais criativa ou mais intensa. Elas são muito comuns em textos literários, mas também aparecem em diversos tipos de textos. Uma das figuras de linguagem mais conhecidas é a metáfora. A metáfora ocorre quando uma palavra ou expressão é usada com base em uma comparação implícita. Exemplo: a vida é uma estrada. Nesse caso, a palavra estrada é usada para representar o percurso da vida. Outra figura de linguagem importante é a comparação. Na comparação, a relação entre os elementos é indicada por palavras como, tal qual ou parece. Exemplo: o candidato lutou como um guerreiro. Agora vamos falar da metonímia. A metonímia ocorre quando uma palavra é utilizada para representar outra com a qual possui uma relação próxima. Exemplo: li Machado de Assis. Nesse caso, a expressão significa que a pessoa leu obras escritas por Machado de Assis. Outra figura é a personificação, também chamada de prosopopeia. A personificação ocorre quando características humanas são atribuídas a seres inanimados ou a animais. Exemplo: o vento sussurrava entre as árvores. Outro exemplo de figura de linguagem é o exagero, também chamado de hipérbole. A hipérbole ocorre quando existe um exagero intencional para reforçar uma ideia. Exemplo: estou morrendo de fome. Nesse caso, não significa que a pessoa realmente está morrendo, mas que está com muita fome. Também podemos citar a ironia. A ironia ocorre quando se diz algo querendo expressar o sentido contrário. Exemplo: que ótima ideia chegar atrasado para a prova. Nesse caso, o sentido real é crítico. Compreender a diferença entre denotação e conotação e reconhecer as principais figuras de linguagem é fundamental para interpretar textos e resolver questões de língua portuguesa em provas de concursos. Com isso concluímos esta aula de gramática da língua portuguesa para o concurso de soldado fuzileiro naval da Marinha do Brasil. Nesta aula você estudou diversos conteúdos importantes do edital, como ortografia oficial, acentuação gráfica, uso da crase, sinais de pontuação, classe de palavras, formação de palavras, estrutura da oração, concordância, regência, tempos verbais, além de denotação,
conotação e figuras de linguagem. Todos esses conteúdos são fundamentais para resolver as questões de língua portuguesa na prova e também para melhorar sua capacidade de leitura e interpretação de textos. Agora é muito importante que você continue avançando no conteúdo do edital. Na próxima aula da playlist, nós vamos estudar compreensão e interpretação de texto, que é um dos temas mais cobrados em prova de concursos públicos e também no concurso de soldado fuzileiro naval. Então continue na sequência da playlist do canal Astra Educa Concurso e siga para a próxima aula de língua portuguesa sobre compreensão e interpretação de texto para continuar sua preparação para o concurso da Marinha do Brasil.